Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado, Senhor, mais um dia em que a gente pode, ainda que distantes, mas perto de Ti, isso nos une, refletir um pouco sobre a Tua verdade, sobre a Tua mensagem que o Senhor deixou para a gente, Senhor, que a gente possa ter em mente o quão é precioso isso, o quão essa verdade é preciosa, é mais preciosa do que os em todos os outros tempos, Senhor, e sempre foi algo muito precioso. Que a gente possa ter em conta isso, que a gente possa refletir sobre as tuas verdades e colocar nossa mente e coração em vida para realmente praticar elas em nossa vida e trazer isso de uma maneira alinhada com aquilo que o Senhor realmente quer. Ok? A gente pede que o Santo Espírito seja conosco nesse estudo e no restante desse sábado e nos demais estudos que terão. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Então, a gente vai começar a falar sobre um tema, que é um tema que já foi falado algumas vezes, certo? Para quem viu lá, o título do nosso estudo é A Lei da Vida. Recentemente, até o Dani falou um pouco sobre isso, sobre, enfim, o assunto que a gente vai ver melhor hoje. A gente vai ler um pouco sobre, num estudo que ele fez, não na última campal, na anterior, onde ele deu algumas palestras. Foi bem, assim, interessante, bem... É um tema muito rico, muito amplo, né? Porque ele traz um princípio muito fundamental. A gente vai ler um pouco sobre, depois a gente vai discutir, conversar um pouco sobre, ver o que a gente consegue tirar. Tem muitas coisas que a gente pode tirar desse tema, né? Como eu falei antes, é um tema bem amplo, mas a gente vai tirar alguns princípios e algumas lições e reflexões. Mas antes eu queria perguntar, saber de vocês, que duas pessoas ao menos falassem, quando você ouve essa palavra, essa frase, a lei da vida, o que te vem à cabeça? Assim, qual seria a lei da vida? Ou o que é a lei da vida? O que isso te remete? Não precisa ser algo que você leu, né? Porque isso parte de um livro, né? Do Desejar de Todas as Nações, de Ellen White. Mas não precisa ser algo que você leu. Pode ser algo que você pensa só de ouvir isso, ou enfim, ou se você leu e quer compartilhar, enfim, que você vê que faz sentido para ti, que você entende. Queria que duas pessoas falassem, só pra gente começar essa discussão assim. Podem abrir o microfone, levantar a mão, senão eu vou escolher alguém. Oi, amada, bom dia. Mas eu vou falar porque eu acabei lendo já, sabe? Eu lembro muito que é realmente a lei do amor que renuncia, o amor abnegado. E isso eu consigo ver em maior escala, né? De uma forma muito profunda através do Calvário, o que Jesus fez. Amém. Exatamente isso. E a gente vai ler o texto que traz essas palavras, né? Que a lei da vida é a lei do amor que renuncia. E a maior expressão disso foi justamente a cruz do Calvário. Foi Cristo em pessoa vindo à Terra e morrendo, vivendo, né, a vida aqui, morrendo na cruz. Mas alguém tem mais alguma ideia? Para que ao menos mais uma pessoa fale. Eu ia apresentar outro ponto, porque é fácil para a gente dizer isso, né, dessa questão de Cristo e tudo mais, porque é o que a gente aprende, né, é o que a gente está em contato. Mas aí eu acho que é interessante também dizer, porque aí você vê no mundo, né, a lei normal que as pessoas seguem seria uma questão mais de um revanchismo, vamos dizer assim, né, a gente escuta bastante, né, aqui se faz, aqui se paga. Então, eu acho que nessa parábola, né, da gente fazer essa comparação, essa questão de você faz alguma coisa e você recebe algo em troca, ou seja bom ou seja ruim, né? Seja uma vingança ou seja um presente. E aí, por meio disso, a gente vê como as leis do céu, né, as leis que os princípios que a gente tenta demonstrar para o mundo, são totalmente diferentes disso. Então, a gente conhece a partir do completo oposto, né? Da comparação. Sim, com certeza. E ao mesmo tempo, né,
aquilo que Deus traz, de alguma forma, ainda assim segue a lei da causa e da consequência. A questão que aquilo que vem de ruim, se a gente faz algo ruim, tem escolhas ruins, a gente vai colher algo ruim, é simplesmente a questão de Deus ensinando também, né? Isso já vai para um outro assunto, mas tu me remeteu isso. De Deus ensinando a gente a lei da causa e da consequência. No que você planta, você colhe, mas não é que isso é um castigo, é uma maldição, é uma vingança, é a consequência dos seus atos, né? E daí nós somos ensinados a, então, arar a nossa terra, tirar antes os espinhos, arar e plantar algo bom, implantar um novo princípio, né, divino, enfim, seguir realmente essa lei da vida, que é oposta ao que o mundo dá, né? De simplesmente de vingança e de opressão, ou de ganho, prosperidade e egoísmo. E a gente seguir esse princípio plantando num solo arado, num solo em que os espinhos foram tirados, e a gente vai colher as consequências de acordo com aquilo, né? Consequências que só podem, claro, a gente só pode alcançar porque Cristo morreu na cruz pela gente. Se não fosse ele, né, a gente não teria nem como a possibilidade de viver esse processo. Muito obrigada pelo seu Sim, comentário. Pode falar. imagina. Não, é que a gente não recebe vingança, né, divina, a gente não recebe o troco, e ao mesmo tempo, na parte boa, a gente não entra nessa questão de justificação pelas obras, né, a gente não recebe algo por a gente estar sendo bonzinho, né, é simplesmente generosidade, né, é o princípio da graça mesmo, né, a lei pelo amor mesmo, isso é algo que a gente, é muito difícil você encontrar naturalmente em qualquer lugar que você olhe hoje. Com certeza. Tá tudo muito deturpado aquilo que Deus. Do princípio, do que é o caráter de Deus, né? Enfim, de como funciona o reino dele. Eu vou só compartilhar a tela aqui, porque a gente vai ler o texto da onde foi tirado esse conteúdo, que é Desejar de Todas as Nações. É o capítulo 1, é um capítulo maravilhoso, gente. É um dos meus textos favoritos. A gente vai ler, vão ser 2 páginas, mas uma leitura bem interessante. Então, a gente pode se concentrar. Eu coloquei aqui o tema do nosso sermão, que é a lei da vida, e o que vocês falaram, né? As definições, que seria o amor que renuncia essa lei da vida. A Carla sugeriu, e o que a gente vai ler em cima disso, e o João falou mais ou menos que é o oposto do que é do mundo, né? O mundo, ele segue uma lei de vingança ou de ganância, e o que vem de Deus, a lei que vem de Deus, né? O fluxo da vida divino funciona de uma maneira diferente. É isso que a gente vai ler agora. Vindo habitar conosco, Jesus deveria revelar Deus, tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelos discípulos diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amados esteja neles e eu neles esteja. Mas não somente seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro do estudo do universo. O maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que os anjos desejam bem atentar. E será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. A luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra, né? Como a Carla trouxe pra gente. Então, a lei do amor, a lei da vida é a lei do amor que renuncia para a terra e o céu, que o amor não busca seus interesses, tem sua fonte no coração de Deus e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita, a luz inacessível ao homem. Uma coisa que eu quero que a gente tenha em mente, que a gente vai seguir vendo durante a leitura, durante o restante do estudo, é que isso tudo está relacionado com a obra de Cristo em revelar Deus. Então, ela introduz esse assunto sobre a lei do amor, a lei da vida, linkando isso à obra de Cristo em revelar quem é Deus. E a gente vai também ver agora sobre a obra de Satanás em manchar essa imagem, em perverter essa lógica e essa ideia, que é o que o João também trouxe para a gente agora no início.
Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Todavia permanecem os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se mova na terra deixe de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. Só um comentário meio aleatório, eu fico perguntando se Ellen White sabia sobre fotossíntese, porque, né, naquela época ainda estavam sendo descobertos sobre a fotossíntese, sobre como funcionava, e, né, toda árvore, arbusto e folha, eles produzem oxigênio que faz com que a gente não possa viver. Eu só achei esse pensamento interessante. Enfim. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza e bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a mil mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores lhe acendem ao seio, que lhe acendem ao seio, caem em chueiros para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Os anjos da glória acham seu prazer em dar. Acham seu prazer em dar amor e infatigável cuidado a almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. Mediante um ministério amável e paciente, operam no espírito humano para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles mesmos podem avaliar. Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, né, que seriam os animais, as plantas, enfim, as coisas criadas, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória do nosso Deus é dar. Nada faço por mim mesmo, disse Cristo. O Pai que me enviou. Eu vivo pelo Pai. Eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou. Manifesta-se nessas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço uma onda de amor, a grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Agora, os últimos 3 parágrafos. No próprio céu foi quebrantada essa lei. Agora a gente, né, vê a contrafação. O pecado originou na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu, procurou dominar os seres celestes, afastá-los do seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características. Assim enganou os anjos, assim enganou os homens. Levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade. Como o Senhor seja um Deus de justiça e terrível majestade, Satanás o fez considerá-lo como severo e inclemente. Assim, arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, e as trevas e a miséria baixaram sobre o mundo. O que eu acho interessante nesse parágrafo que traz um princípio de que está falando sobre a lei da vida, que é a lei, né, de Deus, enfim, a lei do amor, que fala que o pecado que é contrário a isso, ele busca os próprios interesses. E muitas vezes a gente tem a ideia de que o amor ele é contrário ao ódio, mas a gente entende, não que eles não sejam coisas contrárias, claro que são, mas o que o antônimo do amor seria, digamos assim, o egoísmo. Porque o amor, o verdadeiro amor, né, que não é simplesmente uma palavra ou um sentimento, ele não busca o próprio interesse, né? É o amor que renuncia, como a gente leu lá no início. E o contrário seria o egoísmo, aquele que busca os próprios interesses.
Agora, aqui. A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. Ou seja, isso que eu quero que a gente tenha em mente. Que quando a gente está falando sobre a questão da lei de Deus, lei do amor, a gente está ligando isso ao serviço, enfim, isso tudo está relacionado à compreensão, ao entendimento de quem é Deus. E esse dilema é que levou a surgir o pecado avançar, né? Enfim, conquistar os anjos, conquistar Adão e Eva e o mundo. Isso fez com que as pessoas não estivessem mais vivendo a lei da vida e não estivessem mais compreendendo a Deus. Porque quando a gente compreende a Deus, a gente naturalmente entra nesse plano, né? Para que as tristes sombras se pudessem iluminar, para que o mundo pudesse volver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. Isso não se podia fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. O amor não se pode impor, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser em todo o universo era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. Sobre a negra noite do mundo, devia erguer-se o sol da justiça, trazendo salvação sob suas asas. Foi um sacrifício voluntário. Jesus podia haver permanecido ao lado do seu pai, poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos do seu pai, descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam quase a perecer. Aqui a gente volta mais uma vez aqui. A Carla introduziu pra gente que essa lei do amor se demonstra em máxima expressão no Calvário, e através da figura de Cristo, era ele que conhecia plenamente que era Deus, que poderia revelar o amor de Deus, e foi isso que ele fez, sacrificando, deixando as cortes celestiais, enfim, mas especialmente vivendo aqui e morrendo no mundo, né? Então tá, o texto foi bem intenso, mas talvez mas é um texto muito rico, como eu falei, a gente vai pegar alguns pontos, depois a gente volta para ler uma parte ou outra. Mas primeiro, então, o que a gente consegue ver ali? Que a lei da vida, como a Cara falou lá no início, que tem uma frase que fala isso, é a lei do amor que renuncia. Mas o que é esse amor? Como que a gente poderia definir a lei da vida, a lei do amor de uma maneira assim mais prática, em outras palavras que também está no texto? Eu queria que alguém falasse, assim, o que entendeu da leitura. Mas, enfim, desses conceitos em especial. É o amor que não busca os seus próprios interesses. E eu acho tão interessante, Lara, que eu estava lendo aqui enquanto você estava, né, estava pensando, Deus deu todas as coisas para Jesus. E através de Jesus, Jesus também dá todo o amor de Deus passa para as pessoas. E isso flui numa onda de amor em exaltação a Deus. Então é algo tão interessante que no céu se tem uma coisa que não existe, é exaltação própria, porque aqueles que têm o poder, que detêm o poder, eles dão. E dão para o outro e o outro beneficia o outro. Então, né, hoje nós vivemos num mundo onde existe muito essa coisa de buscar evidência, de buscar honra, e é o contrário no céu. Aqueles que realmente detêm o poder dão e o outro beneficia o outro, e não a si mesmo. Sim, é muito lindo. Falando aquela parte, né, que o prazer dos anjos está em dar, né, está em servir, e eles dão para Deus, e Deus não fica, né, como tá falando Carla, não fica lá em cima, exaltado, show, tem toda a glória, tem um brilho, tem honra. Aquilo que ele recebe, né, toda, enfim, honra, glória, e ele é o doador de tudo, ele é o primeiro, né, a dar, ele dá, ele distribui. Então, vira realmente uma onda, um fluxo constante, porque Deus, que é o Todo-Poderoso, segue dando, e as criaturas que entendem, né, que não, com exceção do coração egoísta do homem, como a Ellen White coloca, continuam dando e devolvendo isso uns para os outros, né, para todo o sistema que Deus nos colocou, e assim isso também volta para Deus, e ele é honrado, né, porque o caráter dele é impresso nas obras que ele criou. Enfim. E os planos dele continuam, né? Os planos de vida, de abundância, de amor continuam se multiplicando em todo o universo.
Uma palavra que eu gosto de associar, não sei se alguém mais gostaria de falar, algo que entendeu, o que entende ser a lei da vida, a lei do amor, que renuncia por essa leitura, enfim. Alguém mais? Eu tenho um texto para mim que eu sempre, quando eu conversei isso com algumas pessoas, a gente entrou em controvérsia. O texto é bem assim: amai ao próximo como a ti mesmo. E eu não sei por que as pessoas chegaram a essa conclusão com esse texto, de que a gente deve amar os outros até o ponto que não me incomoda. É assim que é a conclusão que as pessoas geralmente chegaram com esse texto. Tipo assim, é 50% para você, 50% para mim. Então eu tenho que te amar até onde eu não sou machucado nisso, entendeu? Então assim, eu tô aqui e eu vou te ajudar até onde não me ajuda, até onde não me atrapalha, porque se eu amo você 50%, eu tenho que me amar 50%. Então é o equilíbrio onde eu tenho que amar você igualzinho eu me amo, entendeu? Né? É aquela frase que é muito usada, um psicólogo que já fez terapia sabe muito, né? Tipo assim, não, você pode ajudar a pessoa, mas até o limite ali onde você também não seja prejudicado. E eu nunca, eu, não é que eu nunca vi isso, eu entendo que a pessoa consiga chegar a essa conclusão lendo esse texto, mas eu não, para mim essa conclusão ela vai 100% oposto com o que realmente é a lei da vida, porque a lei da vida, eu imagino se Cristo estava pensando 1% nele quando ele foi para a cruz, né? Se ele estava, com certeza, ele deve ter pensado 50% nele quando ele foi na cruz. Imagino o quanto que ele deve ter pensado nele, ele não pensou nada nele, sabe? Então, assim, eu já entrei, às vezes, em algumas conversas com algumas pessoas que esse assunto veio muito à tona. Eu acho que quando a Bíblia diz amar ao próximo como a ti mesmo, e eu sempre enxerguei assim: se tem uma pessoa na rua, o que você faria para aquela pessoa se fosse você? E não dividir o amor em 50%, 50%. Ah, não, até onde o meu limite pode, entendeu? Então, acho que é muito interessante a gente, talvez, pensar um pouco mais sobre esse texto, quando a gente fala amar ao próximo como a ti mesmo, o que a gente faria se fosse eu, se fosse mim mesmo lá naquela situação, o que eu gostaria que fizessem comigo? E não ficar medindo, né? Realmente essas porcentagens, se a gente puder dizer bem assim, que tem que ser equilibrado, entre aspas, porque se tem uma coisa que a gente olha para Jesus na cruz é que foi 100% amor abnegado, não foi nem um pouco metade, metade. Com certeza. Com certeza, obrigada, Dani. Todo o ministério de Cristo, né? O que me vem muito à cabeça é pensando quem falou essa frase, né? Não é uma frase que está lá jogada, que foi falada por qualquer pessoa motivacional. Foi por Cristo, né? Então, qual que foi o exemplo que Cristo nos deixou? Ele deixou tudo, todo o conforto que ele tinha, porque ele sabia, como o Dani colocou, né? Numa parábola, se aquela pessoa tá na rua, eu imagino que se eu estivesse na situação dela, seria muito ruim. Eu seria muito triste, eu estaria passando fome, eu estaria passando frio. Então, eu posso escolher ficar no meu conforto e só dizer, orar por ela, mas eu posso sair do meu conforto, dividir com ela o meu pão, enfim, né? Comida, o que for para fazer, mesmo que isso me tire da minha zona de conforto, mesmo que eu tenha que dar mais do que eu vá receber. Inclusive, isso, além do amor que renuncia, o amor abnegado que não busca os próprios interesses, ele não está buscando nada em troca, né? Não está buscando a sua parte. Então, tem essa questão, que se eu estivesse naquela situação, eu como ser humano, eu olho para um outro ser humano e eu sei que a pessoa passa fome, eu sei que, né? Que pode ser passar frio, que pode ser, enfim, sentir uma tristeza. Então, eu como ser humano consigo sentir empatia, consigo me doar mais, porque se eu como ser humano estivesse naquela situação, que eu sei, ao menos um pouco é sofrimento, mesmo que a gente não entenda igual que é, eu vou conseguir me doar. Então, essa lógica de 50% até pegaria bem se fosse uma frase de sei lá, de um coach simplesmente, ou de uma frase motivacional de um livro qualquer, mas vindo de Cristo, nosso maior exemplo que nos deu, né, nos demonstrou na prática a lei do amor, que existe muita abnegação, muito sacrifício e muita entrega, não cabe, né, a gente querer, como o Dani falou, dividir. Eu estava pensando nisso que o Dani falou, isso
isso é muito falado, muito, e é dado conselho para todos nós, principalmente como ele falou, quando a gente vai fazer alguma terapia, né? E a mesma coisa que ele pensa, eu também fiquei com isso em mente, sabe? Porque como, né, se Jesus se doou completo, mas o que nos é ensinado é que como é que você vai dar se você não tem? Então você tem que ter uma reserva, né, para você. E aí esse texto do Espírito e Profecia, ele responde como que Jesus conseguia? Como que ele conseguia esse amor todo para dar? É porque ele estava ligado à fonte. A fonte, ela é de inesgotável amor. Então, ele consegue. E a gente também pode, dessa maneira. Cris, pode falar. Isso me faz pensar muito no amor incondicional. Porque, na verdade, eu vou dar um exemplo, né? Eu aprendo muito isso com os filhos. Às vezes, quando eles fazem uma coisa que eu julgo errado, muito ruim, que quer atingir dentro de mim e me estimular a corresponder, diferente do que seria amar, né? Então, aí eu estou em aprendizado profundo, porque, na verdade, a minha resposta de amar não deve ser condicional. Uhum. Se algo me estimula a corresponder de forma diferente, aí é a minha escolha de como eu vou retornar isso, né? Porque tudo à nossa volta são estímulos. Mas eu acredito que o que Cristo nos ensina e tudo isso que vocês estão falando me volta muito para essa questão do amor incondicional, independente do que venha para mim. A lei da vida me convida a exercer isso, um amor incondicional. João, quer falar? Oi, eu só ia fazer um comentário rápido, porque ontem no estudo da Rose, a gente viu a questão como que os conservadores, né, têm usado um discurso de que, na verdade, o discurso progressista, né, o discurso das igualdades de direito, na verdade, estão restringindo a liberdade deles, né? E eu acho que entra bem em tudo que os comentários que foram feitos, e até, principalmente que o Dani falou, né, das pessoas interpretarem de outra forma o versículo, porque esse tipo de amor desinteressado, né, como o Cris colocou nos comentários, esse tipo de amor incondicional é muito difícil de ser acreditado, né? As pessoas não acreditam que essas coisas realmente estão, que uma pessoa está fazendo justamente isso, né? Por exemplo, trazendo direitos iguais para uma pessoa que é totalmente diferente de você, né? Está numa situação totalmente diferente da sua, mas você está lutando por aquela pessoa. Mas isso em qualquer esfera, seja com amigos, seja em outro tipo de relacionamento, seja com os pais, as pessoas não têm acreditado nisso. Por isso acho que o nosso trabalho é tão acho que sempre ficou na nossa frente, a gente demorou a enxergar que seria isso, né? Esse trabalho de igualdade, porque realmente as pessoas não dão qualquer credibilidade para isso. É sempre uma questão de, ele está fazendo isso para ter outro interesse, né? Para fazer outra coisa, né? Igual a gente ouve bastante de que, na verdade, a ditadura do mundo, a nova ordem mundial vai ser por meio desses direitos, né? Desses direitos humanos, mais. A gente ouve bastante. Mas era só para comentar isso mesmo, o quanto que é raro e o quanto as pessoas realmente não acreditam nisso mais, que isso realmente exista. Cris? Sim, é porque eu queria completar com ainda os exemplos dos filhos, porque eu lembrei agora o João falando sobre os direitos, né? E as pessoas não acreditarem muito que está sendo feito pelos direitos. Um filho, por exemplo, se ele maltratar, responder, ou fizer qualquer coisa que a mãe ou o pai julgue errado, mas a mãe e o pai não vai poder deixar de dar comida para ele, vai? Não, né? A mãe e o pai não vai deixar de cuidar desse filho. Né? Então, esse é o amor incondicional.
Aí seria mais ou menos esse exemplo que eu vejo como, em comparação disso tudo que a gente está buscando, que a gente busca, da lei da vida, né? Não tem uma condição para o direito do outro. O amor incondicional, ele vive isso. Com certeza. O direito independe, né? Independe da pessoa ser boa ou ser má, até dela querer ou não. Ela ainda assim merece e é digna daquele direito. A gente deve lutar por esses direitos de igualdade, enfim, direitos humanos no geral. E o que eu acho interessante, essa relação, acho que de pai, nos ensina muitas coisas, como a Cris falou, a questão do amor incondicional, independentemente, né, do meu filho tá, às vezes, de uma forma mais revoltada ou tá insatisfeito com algumas coisas. Eu ainda assim vou alimentar ele daquilo que ele precisa, dar o meu amor, dar a minha dedicação, né, me esforçar para que ele, enfim, entenda que tem pessoas que estão querendo ele bem, que estão querendo cuidar dele. E o que eu acho interessante nessa relação, e vai para todas as relações, que o amor não é dar às pessoas aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam, com a realidade que elas têm, né, com a, digamos assim, na esfera em que elas estão, que elas podem receber. Porque se, vamos supor, você tá com um filho, né? Você tem um amor incondicional ali e tal, e ele quer muito, se alimentar, ficar comendo o dia inteiro só porcaria, digamos, ou quer enfiar o dedo da tomada, enfim, ou quer fazer alguma coisa muito, mas que realmente faz muito mal, vai contra a saúde dele, e ele quer muito que você forneça os meios para ele fazer isso. Amor, e ele tem muita vontade, entendeu? Amor é você conceder isso. O amor é você também saber o que é melhor para a pessoa. Claro, tem momentos que a pessoa vai poder escolher, mas enquanto você pode escolher não dar algo que vai fazer mal à pessoa, você também saber refrear isso. Eu falo isso porque isso se encaixa em relacionamentos abusivos. Porque às vezes esse discurso de serviço ele pode entrar no relacionamento abusivo e você falar, ai não, mas eu amo aquela pessoa incondicionalmente, independentemente se ela me humilha, se ela é agressiva, isso, aquilo, aquele outro, eu amo ela, então eu vou ficar sempre com ela, então eu vou, sei lá, servir você o melhor. A gente tem que entender que o serviço que eu acho que está muito relacionado, né? Tá no texto, enfim, tá relacionado com essa lei da vida, a gente servir incondicionalmente e tal, e fazer tudo isso, ele está relacionado, e todo esse tema, ele está relacionado com a representação do caráter de Deus. Quando a gente entender o que é o caráter de Deus e como que ele se mostra ao mundo, nesse processo de 6.000 anos que ele tá voltando a revelar aquilo que ele é, voltando a estabelecer essa lei da vida, a gente tem que entender que uma pessoa que quer estabelecer um relacionamento, enfim, que seja, digamos assim, abusivo, eu vou estar amando ela, dizendo que não, eu vou estar amando ela, me afastando, em muitos casos, mostrando que aquilo que ela está tentando viver e estabelecer não segue essa lei da vida, não pode ser estabelecida. E às vezes eu me afastar da pessoa é estar amando ao próximo como a mim mesmo. Não, eu vou dar um exemplo que eu acho que se as pessoas não tiverem cuidado, elas vão achar que eu estou te contradizendo. Então, presta bastante atenção nisso. Isso daí eu já experienciei. Quando a gente... esse capítulo é muito lindo. Eu ia começar a ler o Desejado, eu acho que eu não consegui nem terminar, porque eu fiquei... isso ensina muitas lições para a gente. Eu acho que num contexto familiar, realmente, quando o filho pede uma besteira, a gente tem que dar aquilo que ele precisa, né? Então, cuidado para não misturar com o exemplo que eu vou dar agora, que vai parecer oposto. Eu já tive algumas situações onde a gente começa a ficar mais aguçado quando a gente percebe o nível, o tamanho do egoísmo que existe no mundo. E eu estava com uma pessoa conservadora, e não vem ao caso mencionar nomes e tudo mais, eu acho que, enfim, boa parte aqui também não conhece. E teve uma situação na rua, se eu não me engano, onde uma pessoa pediu alimento na rua, né? E aí só tinha coisas com carne para comer. E a pessoa vira e fala bem assim, eu não vou dar carne para essa pessoa. Porque
né? Eu vou estar pecando, dando um alimento impuro, um alimento que a pessoa não deveria comer. A pessoa não deve comer carne. Eu queria que existem várias perspectivas que a gente pode olhar para essa situação. E a perspectiva que mais me chamou é o egoísmo. Nessa situação, nesse contexto, dentro de uma casa com seu filho, a gente não vai dar para ele qualquer coisa que ele pede, tá? Numa pessoa que está na rua, que ela não tem o que comer e está com fome, e a gente fala que a gente não vai pecar dando comida para ela porque carne é errada. Deus deu carne para o seu povo num período do tempo, num contexto histórico, em uma situação. Se a gente está no meio da rua e a única coisa que você pode comprar é uma lanchonete que vende hambúrguer com carne, você não vai comprar. Por quê? Por causa do egoísmo. Olha só como a pessoa está pensando nela. Olha só como a pessoa está pensando assim, eu não vou pecar. Ela não pensou na pessoa que está passando fome, ela pensou no pecado dela. Entre aspas, no pecado dela. Sabe? Às vezes o que eu consigo ver é tipo assim, vamos pecar então, beleza, deixa eu pecar aqui para dar uma carne para ele. Às vezes, não, a gente não tem que pensar assim, porque eu não vejo isso como pecado, entendeu? É o contexto, é o que exigiu do momento. No momento, aquilo que estava precisando. Mas mesmo que fosse, entre aspas, pecado, né? Eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer com isso. É tipo assim, se machuca um pouco para tirar a fome do outro, sabe? A pessoa tá com fome e você tá pensando no seu pecado, em vez de pensar na fome da pessoa, sabe? Eu acho que é aí que eu consigo ver, tipo assim, gente, sabe? Deus, eu não sei se vocês conseguiram entender o ponto que eu tentei trazer. Tá bem claro. Eu acho que, com licença, Lara, eu acho que a gente tem que ter cuidado em romantizar também o amor. E fazer que, tipo, é um conto de fadas. O amor é uma coisa que, se a gente pega essas citações sozinhas, soltas, pode ser bem perigoso. E a gente tem que diferenciar o serviço com a servidumbre, sim? São duas coisas diferentes. Servidão, desculpa. Então, eu acho que a lei do amor não é tanto o que a gente faz, senão aceitação das decisões dos outros. Tipo, essa é a lei do amor. Aceitar a decisão dos outros. Se ele quer uma coisa, porque a gente está falando aqui de crianças, mas temos que pensar que não é só em crianças, sino também em pessoas adultas. Eu não posso, por mais que a outra pessoa esteja fazendo uma coisa ruim, eu tenho que aceitar a decisão e amar além da decisão. Eu acho que é mais com relação a isso. Não só a gente sempre tem que dar o melhor para o outro. Isso eu acho que é uma coisa óbvia. Mas temos que entender que temos que aceitar sempre a decisão do outro, por mais que a gente não concorde. Bom dia, feliz sábado para todos. Veja, eu ouvindo agora o Daniel, eu entendo muito bem do que ele está falando, porque eu estou passando também por um problema similar. Não é bem com pessoas na rua, mas dentro da minha casa. Vocês sabem que eu cuido da minha mãe aos 92 anos, e eu tenho 5 irmãos, né, que observam, né? Claro, eu não posso só tomar decisões. E, a princípio, eu não estava dando a carne para minha mãe. Mas a minha mãe, a minha alimentação, às vezes, ela vomitava, ela botava tudo para fora. E aí, meus irmãos começaram a exigir. E hoje eu faço 2, 3 vezes por semana, eu dou carne e peixe, só frango e peixe. Me pesa porque eu tenho que fazer. Me pesa porque eu tenho que colocar na boca dela. Mas eu não me sinto em pecado por isso. Eu não sei se é isso que o Daniel estava querendo dizer, eu entendi assim. Eu tenho uns irmãos que exigem, eu tenho minha mãe que não consegue comer outras coisas, mas também ela não é carnívora, ela come muito pouco, dela é uma trincha só para dar o gosto, entendeu? E eu não me sinto em pecado, então eu gostaria de saber, é mais uma pergunta que eu estou fazendo, se realmente
é dessa forma. Eu não me sinto em pecado porque não estou fazendo... Como eu posso? Como o Daniel estava fazendo, talvez você não vão entender, mas eu não me sinto que estou pecando por estar fazendo carne para minha mãe 1 ou 2 vezes por semana, porque as outras vezes são coisas que a gente pode dar sem precisar de carne, né? Tem muitas coisas que ela come, a minha comida também, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Eu acho que o que o Dani falou e o que o Joaquim falou, e o Joaquim falou uma palavra muito importante, ele falou a necessidade do outro. A necessidade do outro não é aquilo que eu quero fazer, pode ser. A empatia é fundamental. Se eu vejo uma pessoa que não tem o que comer, que mora na rua, eu preciso entender qual é a necessidade daquela pessoa, né? Então, se aquela pessoa precisa de carne, aquela pessoa vai ter carne, né? Se é um alimento... tem uma história que a gente foi fui com o Gabriel na cidade e eu vi uma pessoa deitada. No primeiro momento eu achei que era uma mulher. Então eu estava indo embora, eu falei, não posso esquecer, fui lá no supermercado. O que eu fiz no supermercado? Eu pensei, o que eu compraria de melhor para mim se eu não fosse vegetariana estrita? Então, eu comprei aquelas coisas e eu levei. E quando eu chamei, era um homem, tadinho. E o que eu quero dizer com isso é que ver aquela felicidade dele por ter aquilo, aquelas coisas, inclusive iogurte, me fez tão feliz como, uau, era isso, exatamente isso, né? E ele abriu e comia com tanta alegria. Então, eu acho que o ponto-chave, um dos pontos, né, é esse aí, é saber qual é a necessidade daquela pessoa, respeitar essa necessidade. E aí que entra que o Daniel fala, como amo a mim mesmo. Espera aí, você tem que olhar a necessidade dessa pessoa para ver exatamente o que ela precisa, né, para ajudar da melhor forma. Muito obrigada por esses comentários todos. Eu acho que todos foram se encadeando de uma maneira muito assim perfeita. E o que eu escrevi agora no quadro, para mim, ele alinha e responde muito essas questões. Porque a gente entende que a lei da vida, a lei do amor, é o serviço. Mas o que é esse serviço? Porque tem pessoas ao redor do mundo que servem, que pregam isso, e em todas as até religiões, tem pessoas no mundo, né? Que servem, mas o que nós, como adventistas do sétimo dia, mas como sacerdotes, fazendo parte desse movimento, entendemos por serviço e buscamos praticar que tem que ser diferente, ou tem que ser mais acurado do que o mundo tem, apesar de que às vezes muitas pessoas no mundo façam o seu melhor, né, para realmente buscar viver uma vida de serviço, ou que, às vezes que a igreja pode ter, eu vejo que isso está relacionado com o nosso papel de sacerdotes, com todos esses processos de 32 anos que a gente está vivendo, a gente conhecer o caráter e a obra de Deus. E assim a gente vai ter um serviço mais perfeito, mais próximo àquilo que Deus quer para a gente, né? Porque Ele está nos levando de volta, a gente está numa obra de restauração. Então, a lei que existia no céu era a lei da vida, era a lei do amor, era essa lei do serviço, que era natural as pessoas darem, não precisava ter uma lei escrita proibindo alguém de matar, porque ninguém pensava nisso, não era algo que estava entre eles. Aí a gente vem para a Terra, né, surge o pecado do mundo, enfim, que se opõe a essa lei, e tudo isso está falando sobre o caráter de Deus, Satanás trazendo o princípio do egoísmo, né, que ele alimentou no coração dele, e jogando isso para cima de Deus. Então fica essa confusão sobre o que é o caráter de Deus. Essa lei do amor, a lei da vida, da mesma maneira, vai se perdendo. As pessoas buscam agora o próprio eu, ganância, enfim. E Deus vem fazer uma obra na Terra. Uma obra para restaurar a imagem dele, o caráter dele, e restaurar, para que a gente volte a viver a lei do amor, a lei da vida, a lei do serviço. E isso faz com que lá no início
Deus mandou Adão e Eva já no início matarem um carneiro. E desde quando Deus queria que um carneiro fosse morto? Desde quando Deus queria que eles comessem carne? Desde quando Deus queria, né, digamos assim, na sua vontade primordial, que nações inteiras fossem mortas, exterminadas pelo próprio povo deles, entendeu? Que crianças tivessem que matar criança, animal, tudo, como o povo de Israel teve que fazer até chegar em Canaã. Então, Deus tem a sua lei da vida, tem essa lei do amor eterna e que abrange todo o universo, toda a história da humanidade também, mas a gente aprende, olhando para o caráter dele, para a obra que ele fez nessa terra, que essa obra é progressiva. Então, tanto progressiva na história da terra, houve um momento que eles comiam carne, houve um momento que eles pararam de comer carne, hoje a gente entende que a melhor alimentação é completamente baseada em plantas, porém, para nós, eu, sacerdote, a gente aqui, jovens, saudáveis, que entendemos, que temos conhecimento, possibilidades, recursos. Quando a gente olha para uma pessoa na rua, ou para uma idosa, né, de mais de 90 anos, com várias pessoas que têm expectativas sobre, né, enfim, a gente não pode, assim como Deus não avalia as pessoas todas, avalia cada um de acordo com a luz que tem, e a linha de exigência dele hoje é mais alta do que era naquela época, a gente não pode querer pegar a nossa linha de sacerdotes, que temos muito mais luz, muito mais conhecimento, né? Eu acho, e recursos, e querer colocar essa mesma linha para todas as pessoas da Terra. Agora, já nesse mesmo momento, sendo que elas nem têm o mesmo conhecimento, nem passaram pelo mesmo processo que nós passamos. O processo, né? O Adventismo surgiu há quase 200 anos, nem isso, e esse movimento há mais de 30 anos. Então, isso tudo a gente tem que lembrar que a gente está falando de serviço, a gente não está simplesmente servindo o nosso instinto ou servindo qualquer líder motivacional, qualquer frase, qualquer livro de autoajuda. A gente tem um Deus, e o caráter dele é um caráter de amor incondicional, ele está sempre servindo, sempre dando, e é com esse Deus que a gente tem que aprender, não é com qualquer outro meio, outro método, outra metodologia. Lara, eu acho que entra... eu dei o exemplo da carne nessa situação, mas isso daí também serve, por exemplo, ao serviço, né? A gente tem como serviço sendo egoísta. Acho que o destaque que eu queria dar naquele exemplo seria muito essa questão do egoísmo, que é o oposto do amor. Às vezes, vendo o oposto, a gente consegue enxergar mais o amor. A gente tem como serviço sendo egoísta. Isso é muito normal. Eu acho que a Bíblia diz mesmo lá em Coríntios, a gente pode dar vida ao próximo, dar a vida por alguém e não valer nada, porque se não tivesse amor, nada valeria. Por quê? A gente pode dar a vida por querer se sentir bem. Não, eu vou me sentir bem se eu estiver fazendo isso. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Eu já falei essa frase. Eu me sinto bem ajudando as pessoas. Nada de errado em sentir bem ao ajudar as pessoas. Mas o que move a ação, se é esse sentimento... é isso que conta, entendeu? Se o que move a gente é o sentimento de se sentir bem, quer dizer que você está ajudando os outros porque você quer se sentir bem, não porque você quer ajudar os outros, entendeu? Mais uma vez, não tem nada de errado em se sentir bem, mas se é o que move você a fazer alguma coisa, tem alguma coisa errada nesse negócio todo, entendeu? A motivação para a gente fazer aquilo. Então, a gente começar a ter os nossos olhos mais aguçados para ver isso, qual é a motivação, o que faz a gente, isso muda muito a nossa experiência, entendeu? Só querendo comentar um outro ponto do texto que a gente viu lá em cima, eu achei muito interessante que, para mim, isso explica por que Deus, para um ateu, para mim esse é um argumento muito forte para explicar por que Deus não aparece na Terra, entre aspas, né? Por que não está aqui? Por que não faz um milagre aqui? Por que não faz as coisas na nossa frente para a gente ver ele? E aí aquela frase que diz lá em cima, né? Só o amor desperta o amor. Se ele aparecesse aqui, quem não ia servir ele? Entendeu? Uhum. Quem não iria servir ele? Então, assim, para ele testar em cada pessoa no universo, se elas realmente
participam da lei do universo, se elas fazem parte da atmosfera do universo, ele tem que estar omisso. Senão as pessoas iriam servir por medo e não por amor. Então, olha só essa frase, as pessoas iriam servir por, né? Palavra tão pequena, a gente deixa pular. Então, servir por amor é vida eterna. Servir por medo é perdição eterna. Então, essa palavra por, às vezes a gente não dá a importância nela, né? O motivo a qual você faz alguma coisa é o que importa. Pode ser servir, não interessa. Servir é a palavra menos importante dessa frase. Servir é a palavra menos importante dessa frase. Porque se a gente servir por medo, a gente não vai para o céu. Se a gente serve por amor, a gente vai para o céu. Então, assim, a palavra por, a causa de, a gente pode substituir a causa da qual nós servimos é o mais importante, não só o serviço. Então, é o que move a gente a servir. É por isso que Deus não está aparecendo aqui, gritando com trovões e falando, sirvam a mim, porque ele tem que testar se a gente faz parte dessa lei da vida. Obrigada. É muito isso. É justamente, se eu sirvo, porque eu deixei ali no cantinho Mateus 6:24, que fala que a gente não pode servir a dois senhores, né? Hoje a gente serve a Deus ou a monstro, né? Enfim. Tem traduções que dizem que é o dinheiro, enfim. Mas ou você basicamente serve a Deus, que é um representante do amor, ou a Satanás, e qualquer representação que venha dele, mesmo você, né? Às vezes o ateu não acredita nisso, que seria o dinheiro, a ganância, a autoexaltação. Então, se eu estou servindo né, nessa lógica de lei da vida, de lei do amor, eu preciso conhecer a quem eu sirvo, eu preciso estar alinhada ao caráter e à obra de Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus que trabalha de uma maneira muito específica para que as pessoas entendam esse amor dele. Tanto que ele tá levando 6.000 anos, entendeu? Ele poderia, desde o início, ter falado, gente, eu não quero... se houver um adultério, vai ter que acontecer isso, aquilo, aquele outro, se separam, enfim. Poderia falar qualquer coisa, mas naquele período específico, ele teve que falar em relação ao apedrejamento, por exemplo, porque as pessoas não estavam prontas a entender a entender como o caráter dele funciona, como as coisas funcionam. E hoje nós estamos mais perto de entender. Então a gente tem que realmente buscar entender e não continuar vivendo como crianças espirituais que querem simplesmente seguir ou uma listinha de regras, come carne, não come carne, apedreja, não apedreja, sabe? Enfim, que é muito como os sacerdotes do tempo de Cristo estavam fazendo. Eles estavam seguindo uma série de protocolos, achando que estavam servindo a Deus, eles não estavam servindo a Deus porque não estavam conhecendo qual era o caráter e a obra de Deus. Eu queria ler só mais alguns versos. Alguém pode conhecer, uma pergunta, né? A lei do amor sem ter esse conhecimento do caráter de Deus? Exemplo, um ateu? Eu acredito que sim, mas eu acredito que Deus julga a pessoa de acordo com a luz que ela tem, né? Então eu acredito como esse texto fala, que a natureza, ela segue essa lei da vida, ela segue a lei do amor, né? As plantas e tal, todo esse entorno, ele segue a lei da vida. Então, às vezes uma pessoa, acho que ela até tem texto que comenta sobre isso, ela pode chegar e pode seguir essa mesma lei, mas o maior exemplo que a Ellen White dá é Cristo. E eu acredito que pessoas que realmente buscam pessoas que realmente buscam seguir essa lei da vida, né? Falando agora no nosso contexto, claro, se a gente abrir para todas as eras e tal, fica mais amplo, mas falando no nosso contexto de fim do mundo, pessoas que buscam viver a lei da vida, que entendem, que de alguma forma entenderam, enxergaram isso, buscam realmente viver um amor abnegado, eu acredito que quando esse movimento se levantar e quando Cristo realmente for levantado, quem ele realmente é e não quem as religiões, o cristianismo, muitas vezes mal representa, elas vão ser atraídas e elas vão entender que é o mesmo princípio que elas estavam buscando viver, né, com a luz que elas tinham. Então, eu acredito que seja possível viver, sim, né? Uma forma disso, buscar viver isso, mas a maneira, como a Ellen White diz, mais extrema, maior de todas, deixando-as, seriam formas secundárias, né? E a principal seria através de
o conhecimento de Cristo, o conhecimento dessa obra de redenção que ele fez, né, que eu acho que nos ajuda a entender melhor quem ele é, e o quão amoroso e, nossa, paciente e tudo ele é. Então, eu acredito que seria através dessa revelação de quem Cristo realmente é, que esse movimento, acredito, de uma maneira mais perfeita, mostra, a pessoa seria atraída a isso e se uniria. Se ela realmente está buscando viver a lei da vida com aquilo que ela enxerga. Obrigada, querida. Assim, ó, essa pergunta que eu te fiz é baseada em observações práticas, né? Porque, não sei, né? Mas pelo menos na minha vida, eu conheci várias pessoas que sim, que cumprem e exercem bem a lei da vida e que não professam não professam crer em Deus. E aí às vezes eu ficava me perguntando e até depois começando a estudar mais sobre o que a Ancião Parmênida falou, né? O amor pelo amor, né? E mesmo pessoas que não conhecem Deus podem sim cumprir isso de uma forma que realmente ele está cumprindo a lei da vida. E eu comecei a avaliar melhor, então, né? Qual é a necessidade de todo esse conhecimento teórico que eu tenho, né? Porque quando conservadora, sem querer, querendo, a gente acaba se achando melhor, porque afinal de contas eles amam, mas não é como eu, porque eu detenho o conhecimento, né? Conhecimento do caráter de Deus, entende? E aí eu comecei a avaliar, né? E às vezes aquele meu pensamento me levou a me sentir melhor do que essas pessoas. E eu descobri na prática muitas vezes que eu é que tinha que aprender com elas, né? E aí, às vezes, como você estava falando aí, eu fico me perguntando, né, da razão de toda a teoria. Mas eu vejo como para provar para essas pessoas que Deus conduziu, mas não para ensiná-las a lei da vida, entendeu? Amém. Obrigada. Às vezes as pessoas só não se converteram, só não estão no caminho porque elas ainda não viram a verdadeira representação do caráter de Deus, né? Desse Deus que é servo, desse Deus que realmente é o Deus da lei da vida. Pode falar, Dani. Deixa eu só... é porque eu tô lembrando de cada exemplo que quando a gente vai internalizando esse assunto, a gente vai vendo como a gente era egoísta. Eu olho muito para mim, assim. Eu que vim de uma, se eu puder dizer bem assim, uma formação de pregação jeffiana, eu sempre olhei para aquele texto de Ezequiel 2 ou Ezequiel 1 muito forte, assim, né? Se você não falar para o outro o pecado dele, o sangue dele vai cair nas suas mãos e você vai morrer. Então, assim, às vezes quando eu olho para isso hoje, né? Aí eu vejo, gente, quantas vezes eu usei esse texto fora do contexto? E vamos olhar por uma perspectiva de fora. Eu disse isso. Por que eu disse isso? Porque eu quero salvar a pessoa ou porque eu tô com medo do sangue dela cair sobre mim? Olha só como muda. É muito bizarro como a ação é a mesma. Ezequiel fez isso e ele está correto, porque o contexto dele era esse. Ele tinha que falar isso. E Deus botou a ameaça nele porque naquele momento ele precisou receber essa pressão. Mas a pergunta que a gente faz é, no nosso contexto, na nossa vida, a gente faz isso porque a gente ama a pessoa, a gente quer salvar ela, ou porque a gente quer tirar o peso das nossas costas? Então, assim, a razão pela qual a gente fala essa frase muda muito, muito. É assim, dá para ver como que a gente pode ser egoísta falando uma frase ou se a gente está agindo por amor abnegado, entendeu? Então, eu me arrependo muito de muitas atitudes que eu tive no passado e cada vez que a gente olha para trás a gente vê que a gente internaliza isso, a gente, enfim, só mais um exemplo para a gente conseguir visualizar como que a gente pode ser o cúmulo do egoísta tentando salvar as pessoas. Mesmo tentando salvar as pessoas, a gente pode ser egoísta. E quão errado isso é. Precisamos se salvar, né? E como meios da salvação das pessoas. Isso é muito forte. Isso é muito forte no evangelismo público. Hoje é uma coisa que me, assim, incomoda demais. Só para fechar, gente, aqui a gente já tá no tempo. Mas eu queria trazer
a ideia de que Cristo, ele é a representação de Deus, então ele é quem Deus é. É para ele que a gente deve olhar para, né, aprender essa lei da vida, essa lei do amor, para aprender o caráter de Deus que se demonstra através dessa lei. Ele se coloca como alguém que era igual a Deus, né? Em João, ele está falando isso, ele fala que ele é filho de Deus, que o pai dele não parava de trabalhar no sábado, esse texto que ele cura alguém no tanque de Betesda, vem os fariseus e perguntam: o que tu está fazendo? Quem tu pensa que tu é? Ele fala que ele é filho de Deus, e eles entendem assim que ele está se colocando como Deus, né? Porque um filho vai vir a ser patrão em algum momento, então é igual ao pai. Eles ficam indignados. Então ele se revela como Deus num sábado curando alguém e fazendo bem a alguém. Em Filipenses fala que Cristo é igual a Deus, mas Cristo ele se coloca em forma de servo, ou seja, ser igual a Deus é igual a você ser servo. Cristo foi um teste porque ele não estava como rei, ele estava como servo, porque Deus ele não se coloca na posição de rei, ele se coloca como servo, porque é assim que a gente deve buscar ser servos, a gente deve buscar viver a igualdade, para realmente viver essa vida de serviço, né? Você fazer o bem a alguém, você querer que a pessoa se salva para que ela desfrute dessa comunhão com Deus, desfrute dessa vida libertadora que é da igualdade. Não porque, eu sinto que tenho que pregar, porque daí Jesus vai voltar, porque ele vai entender, sabe? Enfim, por qualquer outro motivo egoísta, como o Dani colocou, que muitas vezes nos motiva. Então, para isso, para a gente buscar ser igual a Deus, né? Ser um servo, a gente tem que entender quem é Deus, qual a sua obra, como ele trabalha e quais os meios. Isso a gente já entende que ele não é várias coisas, não é nem sexista, nem racista, nem homofóbico, nem supremacista conservador, enfim, violento, não usa força. Resumindo, ele não é o touro ápice. E o problema é que muitas pessoas estão, dentro do cristianismo em especial, dentro da igreja adventista, querendo servir a Deus, mas estão servindo ao touro ápice, falando que isso é serviço a Deus. Eu posso querer converter um gay, entendeu? Querer dar a cura gay, fazer todo um tratamento dizendo que você servia a Deus. Eu tô fazendo serviço, mas eu tô servindo o touro ápice, eu tô sendo homofóbico e essa não é a obra de Deus. Então, se a gente não entender a obra de Deus, se a gente não entender a metodologia, as parábolas que nos revelam quem realmente é Deus e como ele trabalha, a gente não vai servir a Deus, a gente não vai estar seguindo a lei da vida, a gente pode estar até professando, mas na verdade a gente corre o risco de estar seguindo ao touro ápice. E em um último momento, isso vai também agora que a gente vai levar a mensagem para os levitas, a gente tem uma ansiedade, a gente quer chegar, eu vou servir a Deus, eu já vou falar a mensagem para os meus amigos gays, para todo mundo, vou chegar para os conservadores, vou pregar sobre a mensagem dos, né, em relação à homossexualidade, a luz que a gente teve, e a gente esquece que Deus, a gente está servindo um Deus que tem uma obra, tem meios, trabalha de uma forma, nos ensinou por uma metodologia, e ele nos levou numa obra de 32 anos, onde em 2019 ficou só nos ensinando sobre gênero, 2020 sobre touro ápice, e só agora ele nos trouxe isso. Então ele foi progressivo com a gente desde a história da humanidade, desde Adão e Eva, e no movimento também. Então quando a gente for levar a mensagem, a gente tem que lembrar disso. Enfim, então para representar a Cristo, para servir, a gente tem que entender a mensagem interna e externa. Isso não só para levar a mensagem, mas para viver no dia a dia, para ajudar as pessoas no dia a dia. A gente não pode esperar que as pessoas queiram o mesmo que a gente quer, o que elas usem, o mesmo que a gente, né? Enfim, tem o mesmo estilo de vida que a gente tem, sendo que a gente demorou, todos nós vivemos um processo, e Deus foi muito paciente e amoroso nesse processo. Então nós, se queremos servir esse Deus, temos que viver esse mesmo processo amoroso e paciente com o nosso semelhante, né? Porque Deus se fez igual. Então, nossa missão, a nossa obra é nos fazermos iguais. Isso em vários aspectos, no serviço do dia a dia, né? Que assim como uma planta está constantemente fazendo fotossíntese, respirando, fazendo o próprio alimento e servindo, né? Dando frutos, é isso que a gente deve fazer constantemente, é a nossa vida, assim, constante, servindo a nossa volta, e também quando a gente for levar a mensagem, lembrar da obra que Deus nos guiou, porque ele é um Deus de amor, ele faz as coisas com amor, por isso que ele não simplesmente chegou se revelando lá no Monte Sinai e dizimou todos os israelitas, né? Eles falaram que não estavam prontos para ver a glória de Deus, então ele foi se revelando progressivamente, e está fazendo isso até hoje, então esse Deus que a gente deve servir. A gente quer seguir essa lei da vida, a lei do amor, não é só frase motivacional bonitinha, seguir impulso. É entender essa obra e se colocar nessa obra, das pequenas coisas às maiores. Acho que era isso, gente. A gente já está bem no tempo, então a gente vai
terminar com uma oração. Alguém tem uma pergunta rápida? Se for mais uma pergunta, alguma coisa? Tá bom, vamos terminar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por tantas revelações que o Senhor nos dá através da tua palavra, através da tua serva, Ellen White, através de todos os outros meios que chegaram até nós para que a gente pudesse entender do teu caráter. A gente entende que o teu caráter está muito distante daquilo que a gente às vezes imagina, dessa imagem distorcida que muitas vezes nos apresentaram desde que a gente era criança e de que o mundo está acostumado. A gente agradece porque o Senhor está próximo da gente, nos revelando através das linhas, através da metodologia das parábolas, nos ajudando a entender quem é o Senhor e como o Senhor trabalha. E mais do que isso, nos permitindo participar dessa obra, Senhor. O Senhor tem sido tão bom com a gente. Nos ajude a realmente viver com gratidão. E essa gratidão não se expressa simplesmente com palavras ou com sentimento, mas em intimidar e continuar servindo e multiplicando a obra que o Senhor realiza por nós, porque a gente está aprendendo essa obra, a gente quer replicar o que o Senhor nos ensina para quem está perto da gente. Nos ajude a termos um sábado na tua companhia, Senhor, o próximo estudo com a Paula, que seja também muito abençoado, que a gente continue aprendendo mais e mais de ti uns com os outros. É o que a gente pede e agradece em teu nome, Jesus. Amém.